Fala aí, pessoal. Então, olá a todos. Então, ó, vamos ver aqui, olha só. Então, tá aí. Foi iniciado aqui. Posso chamar de projeto, né? Que é qual a sua dúvida? Aí, então, o primeiro assunto, né, da estreia aqui de qual a sua dúvida é estudo do sinal da função, né? Porque alguns conversando né, com os colegas de trabalho, né? Meus colegas de trabalho, e também com alguns estudantes que realizam, né, atividade, né, ambiental. Então eles estão na escola, então eles perguntaram, eles comentaram sobre esse assunto que é estudo do sinal da função. Então vamos fazer aqui a introdução, que é o seguinte, né? Então vamos lá, porque é um assunto que gera muita dúvida, né? O estudo do sinal da função, ele está entre os assuntos da matemática, onde os alunos têm muita dúvida. Então, eu vou fazer aqui uma introdução, porque a gente tem que entender o seguinte: por que você estuda sinal da função? O que é, na verdade, o sinal da função? Então, quando você fala sinal da função, tá lá, você está se referindo, vamos dizer, eu começo com, quando você trabalha com as operações mais e menos, tá aqui, ó, pronto. Sinais da função, vamos lá, mais e menos aqui, né? E tem que entender o seguinte, que quando você fala função, aí tá lá, você tá falando assim, por exemplo, função, aí você, o que você estuda? As primeiras funções que você tem aqui, a função do primeiro grau, ó, você tem aqui a função do primeiro grau, tá lá, você tem a função do segundo grau, aqui ó, tá lá, você tem a função do segundo grau, e existe também quando a gente estuda sinais da função, você vê isso na trigonometria, tá lá, na trigonometria, isso aqui esses assuntos aqui, função do segundo grau e trigonometria vão ser vistos numa outra live, ok? Vamos então falar de função do primeiro grau. Então, para você entender sinal da função, você tem que ter essas noções gerais aqui. Você tem que ter noção de função do primeiro grau. E outra coisa, você tem que ter noção da palavra função. A função, ele tem a ver com o y, tá lá. Porque função representa por y ou representa por, quando você bota assim, f de x. Y tem f de x, tá lá. Vamos começar com esse aqui. Existe o g de x, né? Mas vamos falar aqui primeiro do f de x. Já tem que logo entender isso aqui. Então muitos não entendem, né, o que a função se refere a quê? Por que eu estou falando de y ou f de x? Eu vou mencionar mais o y, então vamos lá. Porque o que acontece? Então, para dar a introdução, vamos pegar então aqui a função do primeiro grau e depois a gente tem que colocar os pré-requisitos, né? Quando você fala assim, pré-requisitos, você tem que entender noções de intervalo, você tem que ter já noções de construção de gráfico, tá lá. Mas vamos pegar aqui a função do primeiro grau, vamos lá, vamos de cara aqui ver, porque é para tirar dúvida. Você já tem que ter já uma noção básica, que é o seguinte. Vamos pegar aqui a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, o que é uma função do primeiro grau? Aí lá que é ensinado que a função do primeiro grau, você tem o y, que é igual a ele obedece a esse termo geral aqui, ó, ax mais b. Beleza. Y é igual a ax mais b. Então, se você for pegar um exemplo, aqui, ó, um exemplo, eu vou pegar aqui uma função que é y igual a, vamos botar assim, x mais 5, tá lá. Função agora, quando você fala primeiro grau, porque você vê que o x aqui, ele tem como expoente 1, por isso que é a função do primeiro grau, e toda a função do primeiro grau admite um só resultado, quer dizer, vai dar obrigatoriamente um só resultado. Agora, vamos voltar aqui só para fazer a comparação com função do segundo grau, que é o seguinte, uma função do segundo grau, vou fazer aqui, ó, vou botar aqui segundo grau, porque está se referindo aqui à função, tá, ó. Função do segundo grau é assim, vamos lá, você tem aqui y, e ele obedece àquela fórmula geral, ax ao quadrado mais bx mais c
Você já tem que ter noção o que é o A, o B e o C, né? Agora, quando você fala função do segundo grau, é porque você tem aqui o x, ó, a incógnita aqui, ó, é elevado ao quadrado. Então, quando ele é elevado a 2, é função do segundo grau, tá? Tá aí, é só para você ter uma ideia. Então, muitos não têm essa noção, tá? Quando é função do primeiro grau, segundo grau, quando pergunta para o aluno, a minoria responde. Então, é isso. Se pergunta para a turma o que é a função do primeiro grau, muitos não vão saber, né? Então, tem que ter essa noção básica, tá aqui, ó. E outra coisa, quando você vai estudar a função do primeiro grau, aí você estuda lá para você fazer construção de gráfico. Por quê? Vamos lá. A função do primeiro grau, ele tem geometricamente, vamos botar aqui, aí você tem que já aprender, já ter aprendido, antes de chegar nesse assunto aqui, você tem que ter, já ter noção do que é aqui, ó, quando você tem gráfico Y e aqui é X, tá lá, pronto. E aqui tem o ponto zero aqui, ó, né, o zero, tá? E porque inicia aqui, ó, do zero, aí tem esses números aqui, que fica no X, e tem esses números que ficam no Y, tá lá. Aí, geometricamente, a função do primeiro grau, ele é uma reta, né? Então, vamos dizer assim, eu vou pegar aqui a reta, ó, tá aqui, ó, pronto. Eu vou pegar aqui a reta, vamos dizer, mas antes de fazer alguma coisa aqui, ó, é só para dizer que ele é uma reta. Ele pode ser uma reta assim, pode acontecer de ser uma reta assim, e tem essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, que ela é paralela ao eixo do X, né? Então, essa reta, né, aqui no gráfico, ela fica assim. Em outra situação, a reta, ela pode ficar assim, e em outra situação, ela fica assim, né? Essa inclinação da reta, que é tombado, vamos dizer, ele é tombado para a direita, vamos supor, ele começa de cima, de baixo para cima. Esse aqui já é tombado mais para a esquerda, então ele vai de cima para baixo, tá? Essa inclinação da reta assim, ela vai depender desse valor aqui de A. Você tem que saber, né, que é o chamado coeficiente angular, que você chama de coeficiente angular. E aqui é o coeficiente linear. Então, aí eu peguei esse exemplo aqui, ó, y igual a x mais 5. E outra coisa que você tem que saber como requisito, né, como pré-requisito, é quando você faz, aí que você, isso aqui que eu vou colocar, que é a tabela, por exemplo, você vai, não é assim que é feito para você treinar construção de tabela, tá aqui, ó, você tem aqui, ó, a tabela, tá aqui, ó, você feito aqui a tabela, o que acontece? Aí não acontece quando você, por exemplo, você escolhe valores de x, por exemplo, você pode botar como valor 0, né? Começa sempre por 0, vamos dizer sempre assim, porque quando você tem x igual a 0, aí o que acontece? Você acaba determinando a raiz da função, né? Você determina a raiz da função sempre quando x é igual a 0. Aí você coloca outros números, ó. Você pode colocar 1, pode colocar 2, pode colocar 3. E você pode colocar, por exemplo, bota-se um número negativo, né, para não ficar só nos positivos, ó. Aqui é menos 4, você pode fazer isso aqui, ó, menos 6, por aí vai. Não é isso que acontece? Aí, mas o que é o y? O y aqui, o y, que é a função, é essa função, ó. Aí você tem aqui x mais 5, tá lá. Não é assim que faz? Você faz aqui, aí quando você vai fazer Peraí, gente, perdão, deixa eu corrigir uma coisa aqui, né? Quando você bota x igual a 0, perdão, eu errei, não é raiz da função não, tá? Eu vou até depois corrigir lá na legenda, tá? Colocar assim que eu errei aqui, que x é igual a 0, não. Então, para você determinar, para ser raiz da função, é o y que tem que ser igual a 0, tá bom? Perdão, tá? Perdão mesmo. Então, vamos fazer a correção aqui. Para determinar a raiz da função, o que é determinar a raiz da função? O valor de x, qual o valor de x que você coloca aqui, que somado com 5, tem que dar 0, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, eu não coloquei o menos 5, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, menos 5, aqui, ó. Perdão mesmo.
menos 5. Então, aqui é menos 5 com mais 5, então vai dar 0. Então, ó, se eu for colocar aqui, ó, na tabela, peraí, pronto. Tá meio bagunçado aqui, mas vai dar. Então, quando o y dá 0, aí sim, ó, pronto, já fiz a correção aqui, ó, é a raiz da função. Tá aqui, ó. É a raiz da função. Deixa eu colocar aqui, tá meio aqui, ó, que eu tô aqui distante, né, só para ficar bem claro, né, que eu tô explicando bem devagar, que ó, aqui tá escrito função, tá? Raiz da função, o que que acontece, ó? É quando y é igual a 0, tá? Aí você coloca x igual a 0, aí vai ficar 0, aí vai ficar y igual a 5, não é assim que faz? Aí, ó, 1 mais 5, 6, e por aí vai, ó, aqui, 2 mais 5, 7, né? 3 mais 5, 8, aí você tem aqui, ó, menos 2 com mais 5, 5 menos 2, 3, e aqui, ó, menos 4 com mais 5, 1. E menos 6 com mais 5, ó, dá menos 1. Pronto. Tem que saber até as contas aqui, né? Quando você coloca aqui, menos 5 menos 6 mais 5. Conserva o sinal do maior e sinais diferentes, ó, menos 6 mais 5. Então, 6 menos 5, 1. Então, só que o sinal maior do negativo tá no 6, né? O maior número, então tem que botar negativo, menos 6 com mais 5, menos 1, pronto. O que que você percebe aqui? Você percebe que, se você olhar aqui, ó, esses números aqui, ó, y, esses y's aqui, ó, esses valores de y, você vê que ele ficou positivo, tá lá, y positivo. Toda vez que o y for positivo, aí você tem que ter a noção que é y, aí você tem essa representação simbólica, y maior que 0. Você percebe aqui que o menos 1, aqui, ó, bem aqui, ó, eu vou puxar aqui a seta. Reparou que deu negativo aqui, ó. Esse negativo, se deu y negativo, então é sinal de que y é menor que 0. Pronto. Tá lá. E pronto. E aqui, toda vez que o y for igual a 0, ó, é isso que tem que ter a noção, ó. E toda vez que o y for igual a 0, então o menos 5 é a raiz da função. Então, ele tem a ver com raiz da função, tá? Tá aqui, ó. Eu coloquei, novamente, ó, raiz da função, eu estou escrevendo aqui de novo, tá? Pronto. Então, tá ali, ó. Então, peço mais uma vez desculpa aí, quando eu errei aqui, é porque quando você vê o x igual a 0, na verdade, eu quis falar do y igual a 0, né? Aí, acabei invertendo aqui. Eu pensei uma coisa e falei outra, tá? Então, tá aí. Pronto. Pronto, então tá aí. Então, e o que que acontece quando for raiz da função? Então, você trabalha com y maior que 0, y menor que 0 e y igual a 0. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é uma introdução que você faz aqui do estudo do sinal da função. Pronto. Então, eu vou considerar essa dúvida aqui como parte 1. Vai ser a parte 1 e depois vai ser feito uma apresentação. Vamos para a parte 2 para explicar, colocar alguns exemplos aqui do estudo do sinal da função. Então, que fique claro é isso. Então, são esses pré-requisitos que você tem que saber. E ter a noção de intervalo, né? Quando você for ter a noção de intervalo, tá? E vamos explicar na segunda parte do vídeo sobre por que a reta ela fica assim, assim e assim, porque eu vou utilizar essa explicação, vou aproveitar no estudo do sinal da função que é da segunda parte, valeu? Então tá aí. Pronto, gente, então aqui, ó, pronto, ó, essa aqui é a primeira, ó, né? Foi feita então essa primeira parte, né, que foi explicada aí, para depois a gente ir para a segunda parte, tá bom? Novamente eu falo, né, eu insisto, né, para ficar bem claro que sobre a respeito do erro ali cometido, que eu cometi, tá bom? Então, aquela coisa do x igual a 0, que quando você fala raiz da função, é quando y é igual a 0. Ou seja, para qual valor de x a função ou y é igual a 0. Então, determina o valor de x, né? Vou até aproveitar a chance, que é o seguinte, ó. Vamos lá, vou até aproveitar a chance aqui, ó, voltando aqui, ó. Vou quebrar aqui o protocolo, que eu já estava finalizando o vídeo, mas eu quero voltar aqui, ó. Então, vamos lá, para determinar a raiz da função, então eu coloco assim, ó, determinar, ó,
Vamos lá, determinar a raiz da função. Muita gente tem dúvida disso ainda. Porque se você ficar com essa dúvida, você nunca vai entender o estudo do sinal de função. Tá lá. O que é determinar a raiz da função? No caso da função do primeiro grau, né? Então tá aqui, ó. Vou botar aqui primeiro grau, porque nós estamos falando sobre ele. Você entendeu a função do primeiro grau em relação a determinar a raiz gráfico, você vai entender a função do segundo grau, tá? Então, como é que se determina a raiz? Então é assim, vamos supor, vou pegar o exemplo ali simples, que é x mais 5. O que acontece? Para você determinar a função, a raiz de uma função, você pega essa expressão e, lembrando que determinar a raiz da função é saber qual o valor de x, o y é 0. Então você vai pegar x mais 5 igual a 0, logo x, tá lá, mais 5 passa para lá, vai ficar menos 5, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá aí. Então, essa é a função da raiz, ó, como a gente viu aqui, ó, tá? Para poder o y dar 0, né? Pronto, agora sim. Tá aí, pessoal, ó, feito aí, tá? Vamos ver, então, eu vou já finalizar essa primeira parte aqui dos pré-requisitos, tá bom? E vamos para a segunda parte. Valeu aí.